conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Bom dia, nação, tudo bem? Grande nação de Arro, estamos juntos aí com vocês de mais uma live importantíssima, maravilhosa, que eu gostaria muito de frisar com todos os nossos amados queridos que nós precisamos combater muito aqueles que são contra o nosso Salvador. Eu estava conversando com pessoas que amam Yahushua, que vieram de religiões, tem muita gente saindo do sistema evangélico, muita gente saindo da Igreja Católica. E quem é que pegava essas pessoas nas redes sociais? Era o judaísmo. Mas esse judaísmo que está aí, eles não são os judeus da Bíblia do Almeida, não são os Yahudim. E nós já explicamos isso em vários vídeos, né? Que eles não são os verdadeiros da Bíblia. Existe uma linhagem judaica religiosa, inclusive essa linhagem judaica, ela está na internet, falando que Yahushua até existe, é uma linha judaica, tá? O que essa linha judaica ela prega e é muito mentiroso. Eles mentem, mas com uma seriedade tão grande que você não consegue analisar o teor da mentira. E o que
essa linha judaica, desde 2010, elas vêm pregando nas redes sociais. Eu até digo que o canal Último Dia chegou para acabar com a festa desses judaizados nas redes sociais, porque eles estavam 100% soberanos. As pessoas saíam do cristianismo, existia pessoas pregando o judaísmo, até usando o nome de Yahushua. Tem muito judaísmo que usa o nome de Yahushua, e um deles são os hebreus israelitas. Eles têm até site usando o nome de Yahushua. Para tudo, eles empregam o nome de Yahushua. Mas, aonde é que você tem que ter cuidado? E você precisa abrir teus olhos. Que nem todo mundo que prega Yahushua o aceita como filho, mas eles o aceitam como somente o pai. O filho é como se não existisse. Tanto que tem uma linha judaica que ela prega Yahushua como o próprio pai que morreu no madeiro. E eles vão pegando pessoas com esse nome Yahushua e trazendo para eles. São pessoas que aparecem sérias, tem judeus aí, tem até rabino, né, bem barbudão mesmo, e eles trabalham com a cara séria, né? Mas eles pregam essa linha. E por causa de usarem o nome de Yahushua, é que muitas confusões elas têm se instalado no nosso meio. E, às vezes, eles são tão... O judaísmo, quem está nessa religião judaica, eles trabalham com tanta impiedade que eles não têm receio de estar passando uma coisa errada para as pessoas, em troca de algum glamour. Um glamour religioso, um status, uma colocação na cabeça das pessoas, de que eles são os poderosos, são os sábios. E muita gente está indo por esse caminho. Eles estão pegando livros, eles pegam um códice judaico, Yiddish, e eles não... Só que se você vê, quando você pede uma explicação, você pode reparar que eles enrolam, eles fazem a explicação deles é uma explicação que eles vão colocando a complexidade. Lembra que nós estamos batendo aquilo que é complexo? Porque a complexidade é dificultar a linguística, para que você se canse de buscar aquilo e deixe para lá. Eles vão usando termos do Yiddish, dizendo que é o hebraico, aí começa a usar o nome Mitshuvah, Yukpon, ou Yukipur, né? Eles vão usando os termos do Yiddish, botar aí a Lei Brit Hadashah, vamos estudar a Torá. Então eles trazem essa linguagem romana, porque, para você que não sabe, ontem nós falávamos que todas as línguas da Europa, do leste europeu para a América, elas são romanas. São línguas que elas foram mudando através dos dialetos, e essas línguas, elas são extremamente romanas. E todas as línguas, elas vêm do catalão, e o catalão, ela é a primeira língua desenvolvida, né, independente pelo latim. Então, o latim é a mãe de todas as línguas leste-europeias. E o grego é a mãe de todas as línguas do oeste europeu. Então, o oeste europeu é todos aqueles países que seguem a linha da União Soviética. E isso é importante para você entender. E o leste europeu é todas que seguem a linha da França, Inglaterra, que são línguas românicas.
Se você botar no Google quais as línguas românicas existentes hoje, você vai ver que a língua portuguesa, ela faz parte dessa lista. E então, por que isso é importante nós sabermos sobre as línguas? Porque numa dessas línguas está o nome de Yahushua. Você está entendendo por que eu estou trazendo as coisas bem devagarzinho? Porque é nas línguas que o nome de Yahushua está sendo perdida. Por isso que eu estou explicando a língua aqui para vocês, porque foi numa dessas transições da língua romana, da língua grega, da língua hebraica, porque são três, na verdade são três troncos de linha. A língua hebraica, a língua grega e a língua latina. A partir desses três troncos de língua, Yahushua foi perdido, o nome Yahushua, numa dessas transições. Por isso que eu estou falando bem devagarzinho, para vocês entenderem que eu estou tentando usar uma calma para trazer uma explicação bem robusta. Porque um dia o teu familiar vai perguntar como que o nome de Yahushua se perdeu. Aí você vai ter uma explicação que eles não têm. O nome de Yahushua se perdeu nas transições das línguas, que foi feita de propósito até chegar ao nome Jesus. Ao nome Yeshua, aos nomes Yahusha, né? Esses nomes que vêm dessas transições, não é transliterações, eu não estou falando de transliterações, nós estamos falando de transições. Então eu já começo o vídeo já mostrando um pouquinho do entendimento das línguas, para você saber o que vai falar para alguém que te perguntar, então por que o que está na Bíblia do Almeida é o nome Jesus? Porque na língua portuguesa, que ela vem e é a última língua dessas transições das línguas românicas, ela não traz o nome Yahushua. Porque o que houve ali? Houve uma licença poética. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. A licença poética é tudo que você pode mudar para facilitar, segundo eles, o entendimento de uma história. Então, eles podem pegar, por exemplo, e colocar o nome Edson, em vez de botar Edson, vão botar João. A história do Edson, mas é o João que vai fazer o papel da história do Edson. Então, eles pegaram Jesus e colocaram na tradução da Bíblia do Almeida. Mas tem outras traduções que não entrou Jesus, entrou Isa. Né? Outras entrou Iesus, Iesu, Yeshua. Porque isso foi de acordo com as línguas românicas que foram pegando a transição da cultura, que teve, essas línguas teve muito da cultura dos fenícios. Os fenícios foi determinante em todas essas línguas que nós temos hoje, que na verdade ela se dissolve no latim. E o hebraico, ele é a mesma língua que é falado na Arábia Saudita. Os árabes, não estou dizendo os muçulmanos, tá? Não confunda muçulmanos com árabes, porque muçulmano não é a Arábia Saudita. Muçulmano é uma religião criada pelo sistema, para confundir você e você pensar que a Arábia Saudita é essa religião, mas não é. Então, os árabes, você quer saber qual é a verdadeira língua hebraica? Bota um vídeo de um árabe falando. Só que, olha que interessante, a língua românica, Yiddish, é a única língua do tronco romano que conseguia interagir com a língua hebraica. Porque a língua árabe, ela não existe língua árabe. Isso foi colocado pelos europeus. Não existe língua árabe. E se você analisar, até a Arábia Saudita é um nome dado pelos europeus. Todos os nomes dos países no mundo são
sobrenomes. Eles ocultaram o nome de todos os países que existem no mapa. Nós temos que chamar, porque o Ocidente nos obriga a chamar todos os países pelo nome que nós recebemos com esses nomes. Tanto que quando você que tem um filho que joga videogame, que ele joga ali um jogo de futebol, tem muitos videogames que quando você vai escolher o time da Alemanha, você não consegue achar o nome Alemanha. Você acha como o nome Germânia. E se a pessoa não sabe disso, ela vai dizer, ô mãe, nesse jogo não tem Alemanha. Porque os próprios europeus que estão no topo da pirâmide, eles não usam os nomes que nós usamos no mapa mundi. Você sabia disso? Eles vão usar os nomes originais. Mas nós temos que aprender com o nome que eles falam. Você compreende? A Laísa Simon está perguntando ali, o aramaico é a língua que a Ruxa falava, né? Na verdade, o Laísa Simon, o aramaico, ele também é uma criação judaica. Na verdade, todos os nomes da língua portuguesa, eles escondem os nomes que eram de procedência hebraica. Até o nome hebraico que eu estou usando, que eu preciso usar esse nome, porque ele está na língua mundial, mas é uma tampa que esconde os nomes verdadeiros, porque os nomes mesmo que nós deveríamos estar falando, eles foram se perdendo no tempo. A língua portuguesa faz parte desse tempo se perder. Porque a língua portuguesa, ela veio para isso. A língua portuguesa, a língua espanhola, a língua francesa, a língua inglesa, são línguas novas. Novas, mas gerada de Roma. Então, todos nós falamos a língua romana, porque o português é uma língua românica. E eles prometeram que eles iam esconder a história do Salvador, e você vai ver isso lá no livro de Mateus 28. Quando você lê na Bíblia sobre Melquisedeque, você pode reparar que quanto tempo que a gente lê Melquisedeque, e você já viu a dificuldade que os pastores do sistema têm em pregar Melquisedeque? Pode ver, você não vê um pastor falar assim, hoje o culto vai ser sobre Melquisedeque. Vamos abrir a Bíblia. Por que não se há essa pregação de Melquisedeque dentro dos templos religiosos? Nem na católica, nem na evangélica e muito menos na judaica. Vê se você vê um judeu falar de Melquisedeque toda hora. Não, o judeu fala de Irão Rabi, fala muito de Salomão, fala muito de Moisés, fala muito de Abraão, mas eles não falam de Melquisedeque. Eles não tocam no assunto de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque, ele foi a imagem que Arro, o pai, se revestiu para fazer o homem. O Adão e Eva não foi feito de espírito, eles são feitos de um corpo, que o espírito de Arro estava vestido. Tanto que você abre a tua Bíblia no livro de Gênesis e diz para Yahushua, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Semelhança não vem de corpo, semelhança vem de alma. A imagem vem de corpo. E o espírito de Arro, que ia soprar esse espírito na imagem e na semelhança, para nascer a semelhança. Então vamos lá. Como foi criado o primeiro Adão? Do pó da terra. E Arro pega a forma, Melquisedeque, e faz o Adão no formato daquela imagem que Arro estava vestido, que é a imagem Melquisedeque, ou seja, a imagem santa, sacerdócia, vamos dizer assim. Ficou meio religioso, mas depois te dá um jeito. Quando o corpo de Adão está ali deitado,
faltava naquele corpo uma animação. O corpo já existia. Era a cara de Melquisedeque. Era a imagem do Criador. O Criador, ele era espírito, mas ele estava vestido como imagem. E ele faz ali Adão. Só que Adão não tinha nenhuma animação. E para que ele colocasse também um pedacinho da alma de Yahushua naquele corpo, ele precisava soprar com a sua narina, para que a semelhança da animação de Adão tivesse algo também do filho. Por isso que ele fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a vossa semelhança. Então, quando ele sopra o espírito dele na narina de Adão, então Adão passa a ser a alma vivente. Então, ele passa também, além da imagem de Yahu, receber a semelhança do filho através do espírito que pertence aos dois, porque Yahushua é 100% dependente do espírito do Pai. E aí você tem o Adão. Quando o Adão peca, o Adão pecou, a Eva também, o que aconteceu? Aconteceu que na mesma hora o espírito do Pai sobe, se afasta do pecado de Adão e Eva. Só que eles não saem de dentro, só que o Melquisedeque não sobe. Essa imagem de Yahu fica na terra, assistindo tudo que Adão e Eva tinham feito. E quando Adão e Eva começam a se matar, porque eles foram os primeiros suicidas da terra, por isso que você nunca pode botar um suicida no inferno, e a Yahushua é a Yahushua que vai saber a intenção do porquê que a pessoa se suicidou, e não é o teu pastor nem o teu padre. Eles não têm essa capacidade, não têm essa moral e nem têm essa autonomia para dizer, suicidou, está no inferno porque Judas se suicidou. O Judas suicidou, teve uma intenção que vai ser julgada. Por isso que os discípulos disseram, Judas está no inferno, Judas está perdido, e o que a Yahushua falou? Não se meta nisso, isso é uma coisa minha. Eu sei a intenção que está dentro do coração de Judas. Então, se você conhece uma pessoa que se suicidou, e se na tua família alguém se suicidou, e um líder religioso, um pastor, um padre, um espírito, um rabino, disser para você que ele já está no inferno, que ele está perdido, você rasga na cara dele o primeiro livro de Adão e Eva. Porque os primeiros suicidas da história da humanidade foi Adão e Eva. Eu estou contando com tudo, botando anjo, arcanjo, botando animal. O primeiro suicida, o primeiro ser vivo, no modo universal mesmo, foi Adão e Eva. Então, se o suicida já vai direto, eu não estou aqui dizendo para você, agora então eu vou me suicidar porque o irmão Edir falou, me matei. Não, aí a tua intenção foi perversa, foi satânica. Porque aí você está querendo se suicidar baseado em que não vai acontecer nada com você. Não é bem assim. Muitas pessoas que se suicidaram, elas estavam até fora de si, tomada por uma raiva, por um ódio, alguém que foi culpado do suicídio dela também. Existe isso. Agora vai me culpar pelo suicídio da pessoa. Muitas vezes tem muita gente que vai ser culpada. Outro quer sair de fininho. Por isso que a gente está batendo muito em cima da palavra narcisista. Porque os narcisistas, gente, são os verdadeiros produtores de suicidas no mundo. Quem faz uma pessoa suicidar, pode ver, tem sempre um narcisista no meio, porque eles são catedráticos em fazer as pessoas enlouquecer. Com os seus disfarces, com a sua maneira de falar, mudando toda hora o que eles falam. Eles falam uma coisa na tua cara e depois diz que não falou. Isso é um narcisista. E veja que, por causa destas construções que nós estamos fazendo aqui,
os escribas e fariseus, que remontam os romanos e os gregos, porque os escribas, nesse caso, eram os romanos, os gregos, eles andavam juntos. Na época de Yahushua, chuta você, eles já estavam dizendo que eram judeus. Eles já estavam mentindo, dizendo que era o sacerdote de Levi. Porque quando Yahushua veio aqui, Levi não estava presente. A tribo de Levi já estava na América, junto com as outras 10 tribos. Só havia na época de Yahushua a tribo de Judá. Então, como os romanos já sabiam da história, então eles já estavam posando também como sacerdotes. Por isso que Yahushua passa o tempo todo chamando os escribas e fariseus de mentirosos. E o que aconteceu? No livro de Mateus 28, eles mostram que eles iriam ocultar a história do Salvador Yahushua. E eles estão fazendo isso até os dias de hoje, você pode ver. Só que um detalhe interessante é que hoje existe ainda uma linha que eles estão dizendo que quem morreu foi o pai, que é a Yahushua do próprio pai, não teve história de filho. Estão dizendo, mas Yahushua foi o próprio pai. Não, gente. Yahushua foi o filho revestido da imagem do pai, e ele morre no madeiro. Esse corpo do pai é morto na pessoa de Yahushua. O sangue que é derramado sobre Adão era o sangue do pai. Mas ele estava vestindo Yahushua para que isso acontecesse. Olha só que interessante. Você está compreendendo? Então, aquele sangue derramado foi o sangue de Melquisedeque. Tanto que na ceia, enquanto estava ceando o animal, era Yahushua. Mas quando é do vinho e do pão, já era Melquisedeque. Porque desde a época de Abraão, desde a época lá de trás, que o cálice, vinho e pão acompanha Melquisedeque como sacerdote. Tanto que eles querem, e também como rei. E o povo queria fazer Yahushua de rei aqui na terra, mas só quem poderia fazer o Salvador de rei aqui na terra é somente Melquisedeque. Yahushua é o rei dos reis por causa da imagem de Arro, que o faz rei hoje sobre todos nós. E veja só, o Melquisedeque, quando ele morre no madeiro junto com o filho, Yahushua era a vida em Melquisedeque. E essa confusão que muitos judaizados estão fazendo na cabeça das pessoas. Porque eles negam Melquisedeque. Porque Melquisedeque, ele foi a ovelha muda, o último dízimo que Yahushua levou para o madeiro. Ele se dizimou. O que Arro fez? Arro, que é espírito, dizimou o seu corpo, Melquisedeque. E esse corpo de Arro, essa imagem de Arro, que era a ovelha muda, e Yahushua se reveste dela. E Yahushua já levou para o madeiro o corpo do pai, e esse corpo do pai, ele já foi morto
na hora em que ele é pregado no madeiro, mas ele continua vivo pela alma de Yahushua. Quando o soldado vai lá e fura o lado de Yahushua, pá, e fura o outro lado, pá, e de um lado sai sangue, e de outro lado sai água, ali era o sangue de Melquisedeque, o sangue do cordeiro, porque o próprio Pai, ele passa a ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele só conseguiu fazer isso por causa do seu filho que se entregou por ele. Por causa da alma. Por quê? Porque se Yahushua não tivesse participação nisso, não teria fundamento em salvar Adão, porque Adão é alma. Então só Melquisedeque salvando Adão não ia ter sentido, porque Melquisedeque naquele momento era só o corpo de Adão. E a intenção de Melquisedeque não é restaurar esse corpo mortal de Adão, mas é restaurar o corpo que Adão perdeu no paraíso. Por isso que Melquisedeque tinha que estar vestindo a alma e Yahushua no madeiro. Se você pegar o versículo 7, capítulo 11 de Hebreus 7,11 diz, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, olha aí, judaizados, é isso que os judeus estão mordidos. É isso que quem segue o judaísmo está mordido. Porque eles querem salvar as pessoas pelo sacerdócio levítico, quando o próprio Levi está no Haiti. São os pretos que perderam a noção e a identidade que eles são. No momento, Levi não pode oferecer sacerdócio e não vai mais oferecer sacerdócio. Por isso que Paulo está falando com os hebreus, no capítulo 7, no verso 11, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então, Yahushua, ele não pôde ir para o madeiro seguindo a ordem do sacerdócio levítico, porque essa ordem ela foi quebrada, ela foi nula. Essa ordem só serviu para a grande matança que houve no Velho Testamento. Se você quiser, vai lá para você ver. Essa ordem levítica, ela, infelizmente, ela foi mais um castigo para aplicar a lei do que uma lei para mostrar o amor do Yahweh. E lá no capítulo 7, do 12 ao 13, porque mudando-se o sacerdócio, veja, não é a lei. Yahweh não veio aqui para anular a lei. Ele veio para cumprir. Porque o sacerdócio mudou. Porque mudando-se o sacerdócio, qual sacerdócio, gente? O sacerdócio levítico. Necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Porque aquele que essas coisas se dizem, olha bem, pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Que tribo é essa? A tribo de Judá. Porque os sacerdotes levíticos era unha e pescoço com a tribo de Judá, por causa do reinado, por isso a coroa de rei. No capítulo 7, do 14 ao 15, visto-se manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. Procedeu, não é nasceu de Judá. Ele não tinha sangue de Judá, não tinha carne de Judá. Ele procede da tribo de Judá, porque a tribo de Judá foi a que ficou para testemunhar a vinda de Yahushua. E
E concernente a essa tribo, nunca mais Moisés falou de quê? De sacerdócio. E muito mais manifesta é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Tu está vendo? 7,16. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, que é o que esses judaizados estão querendo enfiar na tua cabeça. Continuando com o sacerdócio. Aliás, essa religião judaica é tão satânica que nem os levitas, que era para estar como sacerdote, não está. Quem está é a tribo de Judá. Mas a Bíblia está dizendo que não foi dada à tribo de Judá sacerdócio. Então, por que a religião judaica no planeta hoje? Eu vou deixar para você responder. O que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Que vida incorruptível é essa, gente? Melquisedeque. Porque Melquisedeque não se corrompe, porque ele é a imagem de Arro. Quem se corrompe é a cópia dele, que foi Adão e Eva. E aqui no capítulo 17 de Hebreus 7, porque dele assim se testifica. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ou seja, a lei que os judaizados estão dando para vocês hoje é inútil, é fraca, não serve nem para eles. Olha o fruto que eles apresentam, mostrando que nem para eles essa lei levítica ela serve. Se não serviu nem no Velho Testamento com as tribos originais, imagine para os falsos que estão aí hoje. É inútil. Guardar sábado, né? Circuncidar, ler a Torá, essa Torá satânica aí, que nem é o que está na Bíblia, é inútil. É abirrogado. Por isso que eles não gostam de Paulo, porque Paulo bateu muito em cima dos judeus já na época de João, de Pedro, de João. Olha aí o Hebreus 7, 21. Mas este conjuramento, por aquele que disse, juro o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente. Falou para quem? Para quem? Segundo, para Yahushua, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a lei de Judá, lei levítica, lei de Moisés, mas segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor conserto, Yahushua foi feito fiador. Então o dízimo que as pessoas levavam para pagar a morte, para que eles não fossem levados para o quinto dos infernos, Yahushua, ele foi fiador, ele pagou indo pessoalmente no inferno. Olha só. Ele deixa o corpo do pai lá no madeiro, morto. Por isso que a gente usa a palavra Adão e Eva mataram o Criador. É aí que entra o matar o Criador, porque foi aonde Arro realmente morre. Na forma Melquisedeque, não na forma espírito. E o espírito de Arro vai com a alma Yahushua lá embaixo, e ele toma essa chave da mão do inferno, que é um ser, e ele então volta e entra no corpo de seu pai, Melquisedeque. E a partir dali, então, ele é colocado no sepulcro, e no sepulcro, esse corpo, ele resgata o corpo para ser entregue a Adão. A nova forma para fazer de novo os nossos corpos que não morrerá, foi levado para Yahushua para cima, quando ele assunta ao céu. O livro de Hebreus 7, 23. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número. Porque, olha quantos sacerdotes judaicos tem hoje. Nunca vi judeu ser sacerdote. Os judeus estão metendo o bedelho onde não é chamado. Primeiro que eles não são judeus da Bíblia. E segundo que mesmo que se eles fossem judeus verdadeiros, eles não podiam estar dentro de templo, fazer um sacerdócio nenhum. Que sacerdócio vem de Levi e não de Judá. Por que eles não são presidente da república, então? Se bem que tem um, né?
E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Melquisedeque era um sacerdote que não morre, e os outros tudo morreram. Hebreus 7, 25, 26. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Iarro, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. E Yahushua, ele ganha essa condecoração de Iarro. No Apocalipse, no Hebreus 7, 27, que não necessitasse como os sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso ele fez uma vez oferecendo-se a si mesmo. Quem se oferece a si mesmo? O próprio Iarro Pai, mas usando quem? A ajuda do seu filho Yahushua. E por último, Hebreus 7, 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Judeus, vocês são fracos. Judaizados, vocês são fracos. Mas a palavra do juramento. Que juramento? Que o Melquisedeque e Iarro fez a Adão e Eva, que eu virei 5.500 anos, lembra? Que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Está vendo? Ó? A palavra do juramento, não foi o juramento que veio depois da lei, mas a palavra ela veio depois da lei, a lei de Moisés, aí veio a palavra final de Iarro. Olha, agora eu vou apresentar o sacerdote Melquisedeque, esse tem a palavra final, aquele que crê no meu filho será salvo, que não crê está condenado. Vocês viram que interessante? Então, esse vídeo, 40 minutos, eu vou deixar para vocês compartilhar com as pessoas que você quiser compartilhar, que quem morreu no madeiro foi Yahushua, revestido da imagem Melquisedeque, e o Pai Espírito estava sobre ele observando tudo. Tanto que o próprio filho fala: Pai, por que nos abandonaste? Por que me abandonou? Por que me abandonaste, né? Por que ele fala aquilo? Porque o corpo já estava morto. Quem estava falando era a alma de Yahushua. Sou Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias, que Yahushua te carregue na palma de suas mãos.